Saudações, meus queridos, espíritas, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos inspire, os espíritos protetores nos envolvam nas considerações que faremos a respeito dessa fase atual, tempos de isolamento, saúde mental, espiritualidade, com foco no Espiritismo. Nós vamos procurar nos ater ao Evangelho de Jesus, na obra de Allan Kardec e nos textos da psicografia e nos comentários de Chico Xavier orientados por Emmanuel nas diversas entrevistas que ele fez na televisão, no rádio. Então, nós estamos todos vivendo um período de estresse. Desde 2019, em dezembro, a notícia de um vírus na China que começou a existir e a transmitir, né, entre a cidade de Wuhan, na China, expandindo para o Japão, para a Coreia, dali para a Europa, especialmente a Itália, depois França, Espanha, Estados Unidos, América do Sul e todo o mundo. E no início, aquilo foi chegando assim com previsões, algumas catastrofistas, digamos assim, com notícias de morte. E nosso meio de comunicação hoje bastante ativo, né, os WhatsApps, as redes sociais, nós começamos a trocar imagens e a culpabilizar mortos, imagens de enterro e previsões catastróficas, final do mundo. Sem perceber, muitos dos nossos amigos, muitos de nós, começamos a ficar angustiados, alguns até evitando ficar assistindo essas notícias, sentiram a necessidade do recolhimento, do afastamento. Alguns psicólogos orientando os seus clientes a parar de assistir, né? A parar de obter essas notícias, filtrar mais. O certo é que nós todos precisamos viver esta pandemia, né, esse isolamento. E isso não deixa de ser, sem dúvida, um desastre econômico, um desastre social, tá? O desemprego, a questão financeira, o desespero. E a saúde mental ficou abalada. Naturalmente, nós tivemos um aumento do número de pânico, de estados de depressão, um aumento de angústias. E aqueles mais religiosos, tá? Muitas vezes agora entraram num estado de pessimismo, desânimo. Começaram a aumentar a ansiedade, o que não justifica, como vamos ver, tá? Como cristãos espíritas, nós já devíamos estar preparados, porque fomos avisados, tá? E não tem apenas esse olhar terreno que costumamos ter, como diz o Livro dos Espíritos, a questão 700 e em torno da 757 por aí, não é? Que do ponto de vista a necessidade do flagelo, não é? Para o crescimento, para o progresso do lado espiritual, mas é entendido como flagelo pelas questões materiais do nosso olhar, no sentido da dor que ele traz, do prejuízo que ele traz. Mas o vírus não é novo, faz parte da classe do coronavírus. Esse vírus já é conhecido desde a década de 60, tá?
Em 1963, o coronavírus atacou a cidade de Hong Kong e só lá desencarnaram 200 mil pessoas. Nós estamos falando agora em junho de 2020 e ainda estamos chegando, né, a esse número no mundo inteiro. Tá? Então, as pestes, como a gripe espanhola, no início do século XX, foi muito pior, milhões de mortes. Tá? O próprio coronavírus em Hong Kong foi já pior do que está sendo o mundo inteiro. Mas esse estado de isolamento, saída da rotina, ele também tem o seu ângulo positivo, e aqui nós vamos focar na angulação positiva do que isso envolve. Tá? É motivo para desespero? Não, senhor. Não é motivo de desespero, não é motivo de entrar em pânico, tá? Não é motivo de... Agora é o momento do testemunho da fé. É o momento de manter a calma, manter a serenidade, a confiança em Deus, tá? Porque nós estamos isolados, com a oportunidade do diálogo familiar. Nós estamos agora com tempo, sim, de fazer orações. Aliás, eu vi uma frase, achei interessante. Nunca se viu tanto templo fechado e, ao mesmo tempo, nunca se viu tanta gente orando em casa. Pelo amor de Deus, pedindo, não é, a proteção e a misericórdia divina. Então, nós estamos numa situação de vantagem porque poderia ser muito pior. A verdade é essa, poderia ser muito pior. Nós vamos colocar um cenário negativo rapidinho, daqui a pouco, tá? Que nós estamos no conforto de casa, aqueles que podem ter, né, o isolamento, com o tempo, porque o corre-corre, nós colocávamos a questão da convivência, da família, né? A conversa com o avô, a avó, a conversa da família em terceiro, quarto plano. Ninguém tinha tempo de nada. De repente para tudo e agora é o tempo de fazer a oração diária, é o tempo do evangelho no ar diário, com excelentes resultados para a família. É o tempo de meditação, né? Quantas vezes ouvimos assim, olha, eu gostaria muito de meditar, só que eu não tenho tempo. Será que é verdade? E agora que a gente está tendo tempo, será que vocês estão meditando? Precisamos pensar nisso. No conforto do lar, com a internet, com a televisão. Muitos podendo trabalhar em casa, no conforto, não é? Assistindo às lives, às palestras virtuais. Chico Xavier estava almoçando na década de 60 e ele entrou em transe. Todos já sabiam, ficaram esperando ele voltar. Quando ele voltou, ele perguntou assim, o que é multimídia? Ninguém sabia. Não existia internet, não existia telefone celular, não existia nada disso, né? Então a união das mídias, respondeu o jovem. Ele falou, é porque os espíritos estão me dizendo aqui que o espiritismo, a doutrina espírita, vai ser divulgada no futuro pela multimídia. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Internet, as palestras virtuais, como essa nossa hoje, né? Então, a natureza também agradecendo, né? A poluição, a natureza, o ar mais puro, rios, mares, né, mais limpos, os animais tendo uma trégua, né? As cidades vazias, né? É um momento de realmente provação, desta vez coletiva. Nós vamos ver que Allan Kardec, no livro que a gente gosta de chamar só de A Gênese, mas o nome completo é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tá?
Porque algumas pessoas falam, o espiritismo não trabalha com previsões, predições, profecias. Essa pessoa não está atenta com o espiritismo completo, tá? Porque nós vemos que o próprio Kardec, nesse livro A Gênese e as Predições, segundo o espiritismo, trabalha no seu capítulo 16 a mediunidade da presciência, né? Que é a mediunidade de previsão do futuro. E o próprio Kardec também falou sobre o futuro, como nós vamos ver, tá? Especialmente na Gênese, no seu último capítulo, agora o 18, onde ele fala dos sinais dos tempos, onde ele fala da geração nova, né? E dos assuntos da transição planetária, que é o tema nosso. Então, nós estamos avisados, não é desde hoje não, é desde o Evangelho de Jesus, desde o Velho Testamento, né? Especialmente o profeta Daniel falou das 3 fases da humanidade, tá? Da sementeira, depois do pesar, né? Ou medir o progresso de cada um, e por último a fase da separação do joio e do trigo, né? A fase que a gente pode chamar de do degredo, tá? Mais adiante, no Novo Testamento, tá? Que aliás é a resposta dos céus às angústias dos homens, no Pinga-Fogo de 71, um pastor evangélico pergunta por que os espíritas não se atêm ao estudo do Velho Testamento. E Chico Xavier responde, orientado por Emmanuel, que o Velho Testamento representa a angústia dos homens, da humanidade, o apelo da humanidade aos céus. E o Velho Testamento e o Novo Testamento corresponde à resposta dos céus para as angústias dos homens, não é? Apontando que Jesus é o caminho, a verdade, a vida que devemos seguir. Então, dentro do Evangelho, nós vamos ter as próprias previsões de Jesus, numa parte lá de Mateus 27, 24, por ali pelo fim, chamado o Sermão Profético, tá? Onde ele fala das dores da fase final da transição planetária. Mas é o livro último, né? Interessante que é o livro último do Evangelho, que é o Apocalipse, tá? Que Jesus encarnado, ele falou do sermão profético. E Jesus, já no mundo espiritual, ele também fala agora para seu discípulo amado, o João Evangelista, já com quase 100 anos, desdobrado pelo sonho, onde ele encontra Jesus a descortina o livro futuro da humanidade. Jesus mostra, não é, numa forma hermética, simbólica, tá? Aquilo que é conhecido como Apocalipse, que não é um livro do fim do mundo, é uma noção equivocada, é apenas uma descrição da trajetória evolutiva do ser humano até a fase da regeneração, tá? E o discípulo amado, naturalmente, registra isso, e nós temos um livro que eu também me baseei, chama O Apocalipse segundo o Espiritismo, do autor Marcos Paulo Denucci de Espírito, da editora Vinha de Luz. Esse pesquisador, ele consultou as 33 obras de Kardec, tá? Considerando a Revista Espírita e os escritos todos. Ele consultou 75 livros de Chico Xavier e todos os 18 espíritos que ele estudou falando de transição planetária. Só de Emmanuel tem 104 mensagens, de Humberto de Campos tem mais de 25 e de outros tantos espíritos.
Ele concluiu que o Apocalipse só é entendido com a chave que o Espiritismo traz, principalmente a noção de reencarnação e a noção da justiça divina e do karma, do resgate coletivo e individual. Individual e coletivo. Aí sim nós temos, né, a descrição da queda, né, do materialismo no seu devido tempo. Nós temos o fim da fase da religião institucionalizada. Nós temos a descrição das grandes guerras. E nós temos até a Nova Jerusalém, que é, conforme vamos ver, a terra brasileira, tá? A acolhedora, a pátria do Evangelho, onde o futuro, uma missão que aguarda esse povo brasileiro, nós, tá? No progresso da humanidade, tá? Em termos de espiritualidade. Essas noções também elas estão muito lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então, não é motivo de desespero. Nós vamos ver. Por que não? Porque nós acabamos de vencer um período, né, onde quase chegamos a ter terceira guerra, tá? Mas felizmente não aconteceu essa terceira guerra nuclear, e isso nos dá um crédito para iniciar uma fase nova a partir de agora, tá? Então, qual a finalidade dessa crise, dessa pandemia? Qual é a finalidade, não é, do coronavírus, do isolamento, desse sofrimento coletivo? Tá? É a finalidade de pôr um limite. É a Terra devolvendo, pela lei da justiça, tá? Ela devolvendo, vamos dizer assim, a resposta de nossas mentes desequilibradas. Porque nossa mente desequilibrada, de muito conflito, de muita guerra, né? Nós sempre vivemos guerras. Todos os tempos, desde o povo, né, o Império Babilônico, o Assírio, os gregos, o Império Romano, que também ruiu, a Idade Média, as Cruzadas, tá? A Inquisição, as guerras localizadas, a opressão, as invasões, a pirataria. Emmanuel cita tudo isso, não é? No seu livro A Caminho da Luz. A Primeira Guerra, a Segunda, graças a Deus não podemos, não é, dizer a terceira, que nunca, não existiu. E então nós vamos ver que há um compromisso, débito coletivo, sim. E nós estamos pagando pelo mínimo de dores, devido também à misericórdia de Deus. Poderia estar muito pior se tivesse uma guerra. Nós estaríamos todos isolados? Estaríamos. Teria crise econômica? Teria pior. Só que não teria internet, não teria alimentação, porque é a crise do abastecimento. E teríamos provavelmente a morte de 2/3 da humanidade. Porque o poderio atômico e as radiações e as suas consequências são terríveis. Tá? Então nós estamos sim vivendo, não é, pela misericórdia divina, o mínimo das dores. Tá? E esse confinamento ele tem essas vantagens da reflexão, de entendermos o nosso papel. Nós não somos dono da vida terrena, nós somos dono da vida do próximo, não é? Nós temos um limite, é um desgoverno da alimentação. Quem sabe não é um freio, né? Que nasceu da questão da alimentação de animais, de insetos e de sapos, cachorros. Aliás, agora a China proibiu, né, a questão da alimentação canina. Então, um freio, um limite, um basta, né, da terra.
e esse confinamento, né? É um momento de oração, um momento de encher o coração de luz, de força espiritual, é um momento de fortalecimento da fé, tá? É um momento de nós, é, assim, testemunharmos, né, os nossos valores, a nossa coragem. No programa de Hebe Camargo, entrevistando Chico Xavier, década de 80, ela faz uma pergunta a ele assim: Chico, paira sobre todos nós rumores de uma terceira guerra mundial. Para você, ela vai acontecer? Então Chico começa a falar, né? Aliás, uma resposta longa. Ele começa a falar do nosso karma coletivo, né? De muitas guerras. Tá? Ele fala da justiça, a lei, o Instituto Soberano da Justiça Divina, que ninguém pode escapar, né? Ele fala assim dessa história das guerras que eu citei e conclui assim: olha, Hebe, se nós não podemos evitar que venham as dores, no entanto, podemos pedir a Jesus que elas venham pelo mínimo de dores, né? Que venham atenuadas. Então, o que nós estamos passando agora são dores atenuadas pelo mínimo das dores. E não podemos deixar de acreditar, né? Nós espíritas cristãos sabemos que nada é por acaso, tá? Que ninguém está passando essa situação por um acaso, tá? Cada um está vivenciando o seu quilhão de dor e de reeducação, tá? Inclusive, como a situação é coletiva, o karma, nesse caso aí, é o coletivo. Tá? E Allan Kardec fala, né, nessa capítulo da Gênese, dos flagelos destruidores que aconteceriam na parte da fase de transição planetária. E aí ele cita vulcões, terremotos, maremotos, ele cita epidemias, tá? E nós estamos numa epidemia global, nós chamamos de pandemia. Ele fala das guerras, ele fala dos fenômenos climáticos, não é? E tudo que para ele acelera, né? Para ele acelera esse processo de desencarnes coletivos, porque ele começa a falar na Gênese que há uma substituição de espíritos. Os espíritos retardatários, né, aqueles que estão firmes no materialismo, no mal, nos vícios, no crime, na maldade, na malícia, eles vão sendo, vão como porta de saída. Eles vão sendo transferidos para planetas menos evoluídos, tá? Planetas inferiores comparando com a Terra, enquanto que, ao contrário, que é a porta de entrada, espíritos mais evoluídos na inteligência, na moralidade, eles vão reencarnando, e com isso o processo de evolução espiritual, né, de transformação, vai ocorrendo. Então, o que está acontecendo não é de hoje, tá? Chico Xavier fala, numa das suas visitas, a Igorina Cunha, que é a sobrinha de Eurípides Bassanufo, na cidade de Sacramento, onde ela o hospeda no colégio Allan Kardec. E tomando café da manhã, o Chico pergunta: Igorina, você ouviu choros e lamentações? Ela: não, Chico, eu não ouvi nada. Então ele explicou, são os espíritos que estão sendo degradados, né? São os espíritos que estão sendo recolhidos nas 3 faixas
porque esse processo não se dá apenas entre nós encarnados, nas desencarnações coletivas ou não. Ele também se dá no umbral, que está acima de nós, né? A partir de nós para cima. Ele se dá nos abismos ou sombras, que está abaixo, e nas trevas, que está mais abaixo ainda. Então, essas 4 camadas, incluindo a camada física, a crosta física, ela é onde tem as influências mais negativas, por trás das guerras, por trás, né, da decadência moral, por trás dos vícios. Elas são onde espíritos superiores, tá, com a permissão de Jesus e por misericórdia, fazendo parte de uma lei universal, chamada Lei da Transformação, né? Kardec preferiu lei da destruição, mas dentro desse estudo poderia ser transformação, onde esses espíritos estão sendo, segundo Xavier, eles usam uma plataforma, um campo de saída chamada Lua. Então, na atmosfera da Lua, os espíritos são colocados dali e de lá eles são, no devido tempo, conduzidos para planetas ou de provas e expiações mais atrasados que a Terra, ou até planetas primitivos. Não é um só planeta, tá? Com isso, eu também já vou adiantar que não é todo espírito que está morrendo na pandemia do corona, por exemplo, que vai ser degradado. Não, não são todos. Depende de um para um. Cada caso é individual, no sentido do arrependimento que esse espírito possa ter. Interessante que Kardec fala na Gênesis que tem 3 tipos de espíritos que são mais propensos a ficar, caso se arrependam. São os materialistas, são os fanáticos e os autoritários, né? Os mandões. Como eu sei que aqui, né, nesse salão não tem ninguém, assim eu posso falar à vontade. Então, por que isso? Ele diz o seguinte, que o próprio choque, não é, da morte, às vezes violenta, a morte, não é, coletiva, o próprio impacto do desencarne, junto com o acolhimento de seus familiares espirituais, não é, tornam esses espíritos mais sensíveis e eles se arrependem e, naturalmente, continuam a sua evolução aqui no planeta Terra, tá? Então, Allan Kardec, agora é importante citar a questão. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, nas notas, tá? Então é a nota do próprio Kardec, ele faz uma previsão. Ele percebeu que o Espiritismo não vingaria na geração dele. Era uma geração incrédula, tá? Ele falou o seguinte, que essa geração, com o fermento da incredulidade, tá? Ela precisaria de 2 ou 3 gerações para desaparecer o fermento da incredulidade, onde haveria, então, vamos dizer assim, um consenso, tá? Não mais só de acreditar, mas de saber da realidade espiritual. O que vai acontecer, conforme veremos, nessa fase maravilhosa que está vindo por aí, né? Que é o ápice da transição planetária, ou o finalzinho dela. Tá? Então os espíritos informam a Kardec, e na Revista Espírita e na Gênesis, que com a chegada do Espiritismo, o processo de transição planetária ele já tinha 100 anos. Então ele começou em torno de 1757, quando 100 anos depois, 1857, o Livro dos Espíritos é lançado e a doutrina chega aqui no mundo.
Então, Kardec fala assim, olha, será preciso ainda 2 ou 3 gerações ainda de incredulidade para, né, que aconteça a, o final dessa geração de incredulidade. Então, fica a pergunta assim, ficou a pergunta de o que significa uma geração para Kardec. Hoje uma geração depende do país, vai variar de 70 anos a 90 anos no Japão, países mais avançados. Uma média de 78 anos, a expectativa de vida, uma geração. Mas em sites especializados, tá? A gente encontra a expectativa de vida de um europeu do século XIX, tá? Que variava de 37,5 anos, olha que coisa, o indivíduo vivia nessa média, na Alemanha, na França, tá? E Kardec próprio, ele viveu 69 anos, tá? Então ficou essa situação. Mais adiante, na própria Gênese, Kardec fala assim, ora, no estudo lá no item 30 da Gênese, ele fala assim, olha, se havendo a substituição dos espíritos, né, o processo de transição ele se acelera. Claro que com desastres coletivos, com a desencarnação coletiva no processo dos flagelos destruidores. Mas se não tivesse isso, a humanidade no seu próprio ritmo lento e de assim, morosidade levaria centenas ou milhares de anos para alcançar o que se conseguiria em meio século, em uma geração. Então fica claro que para Kardec, uma geração equivaleria a 50 anos. Como há o livre-arbítrio, ele colocou, olha, se a humanidade despertar rápido, andar certinha, né, e obediente às leis divinas, em 2 gerações poderia já iniciar o processo da regeneração. Mas não é o que nós somos, diligentes. Nós somos mais lentos. Então, acabou ficando em 3 gerações mesmo. Então, nós vamos observar quais são essas 3 gerações. Kardec faleceu em 1869. Então, a geração dele, mais 3. A primeira geração, de 1869 a 1919. O que acontece nessa geração? A gente vê a morte do espiritismo na França, nós vemos o espiritismo, a traição no processo dos espíritas, onde a credibilidade do espiritismo na França acabou, com a prisão de Le Marie. A transposição ao mesmo tempo da árvore do Evangelho que floresceu no Brasil com os pioneiros Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt de Sampaio, Aura Celeste, aqueles pioneiros, Caibá Enxuta, Eurípides Bassanufo. Tá? E nós tivemos nesse primeiro ciclo de incredulidade, nesses primeiros 50 anos, infelizmente, a Primeira Guerra Mundial. Tivemos Guerra Franco-Prussiana, a Grande Fome na Europa, Então, guerras com ênfase para a Primeira Guerra Mundial. No segundo ciclo, que foi 1919 a 1969. Tá? Nesse segundo ciclo de incredulidade, o Espiritismo cresceu e se consolidou no Brasil. Nós tivemos a chegada de Chico Xavier, um missionário, na psicografia. Nós tivemos
Ana Prado e outros médiuns que chegaram com suas tarefas, mas nós tivemos, por outro lado, a Segunda Guerra Mundial também, ali por 39, tá? No 43, Segunda Guerra Mundial. E 1969 termina, né? Interessante que em 1919 a Primeira Guerra é terminada com uma virose coletiva, tá? Chamada gripe espanhola. A virose veio para encerrar aquela fase. Em 1969 a Apolo pousa na Lua, tá? Então a chegada do homem à Lua marca o início daquilo que Chico Xavier chama de uma data limite, porque o homem chegar à Lua foi com propósito bélico, dominação, armas, era a corrida armamentista. E o próprio Chico ficava apreensivo e muitas vezes ele avisou do perigo iminente da Terceira Guerra e o quanto que isso ia trazer de prejuízo, de atraso, praticamente aniquilando todo o hemisfério norte terrestre e recomeçando tudo, né, do zero. Então, Jesus, junto com as potências celestes, ele pede uma moratória de 50 anos, tá, com uma condição, que era exatamente de não ter a Terceira Guerra Nuclear, porque a Terceira Guerra Nuclear ia ter um impacto muito negativo, não só na Terra, como nas áreas espirituais que existem, principalmente os planetas vizinhos, né? Vênus, tá? Então, o que é que acontece? Em Marte, o que é que acontece? A data limite, nós já passamos por ela. E se a primeira geração de incredulidade não teve Primeira Guerra, a segunda geração não teve teve a primeira e teve a Segunda Guerra Mundial, não podemos falar que a terceira fase teve a Terceira Guerra. Então isso nos deu um mérito, não é? E aí no Pinga Fogo, Chico Xavier fala, olha, ninguém é capaz de prever os avanços que virão, né, a partir daí, tá? O próprio Pinga Fogo foi transcrito em 2 livros, um pela CEL, Pinga Fogo segundo do Chico Xavier, que foi um programa de 71, era um programa que era para ser 50 minutos, mas ele fez tanto sucesso que durou 4 horas e meia. E a TV Tupi, Canal 4 extinto, né, gostou tanto que no Natal do mesmo ano chamou de novo e Chico falou, e agora durou 5 horas e meia. E Saulo Gomes, que é o repórter que o entrevistou, ele conseguiu ir nos arquivos mortos da TV Tupi, onde estava tudo empoeirado, tudo lá, as fitas, conseguiu felizmente as gravações e pôde, né, lançar o Cadernos, né, Cadernos, o seu livro com um registro do Pinga Fogo na íntegra. A gente vê em vídeos trechos, mas foram 5 horas e meia um segundo e 4 horas e meia o primeiro. É muita coisa que tem ali, tá? Para nossa alegria, não é? O material foi recuperado e esse acervo hoje ele existe, tá? Então, o que Chico Xavier falou, ora, se a humanidade se suportar, né, principalmente os 9, 8 países com arsenal bélico nuclear, sem a Terceira Guerra, ninguém poderia imaginar os avanços que teria a partir de 2019. Tá? Então nós podemos comemorar e sentir agora que é um momento de fé, de alegria, é um momento agora do ânimo, porque nós conseguimos coletivamente
Então, a partir de agora, o que aconteceria? Chico Xavier falou, aconteceria um grande avanço da ciência, tá? A ciência e das artes. O século XXI será conhecido como o século da ciência e das artes, a ciência do espírito, tá? Porque a ciência vai descobrir o mundo espiritual através da astrofísica, através da própria física quântica. A biologia, a bioquímica, a medicina vai descobrir curas para todas as doenças, inclusive o coronavírus. E o profeta Chico Xavier falou o seguinte, que a partir da hora que o homem criasse sua base lunar, ele previu que a Lua teria água e material plástico, coisa que foi confirmada há poucos anos. Encontraram água e material plástico e construiria a base nuclear que ele, Chico, chamou de cidades de vidro, né? Tem 2 meses que Trump avisou que até 2026 os americanos vão construir uma base nuclear na Lua, né? Nós vemos na obra de André Luiz muitas coisas que ele falou 70 anos, 60 anos atrás, agora a ciência comprovando. A descoberta do perispírito, a descoberta dos corpos espirituais, tá? A descoberta do próprio espírito, tá? Que ele chama de campo morfogenético, tá? Da consciência não localizada, o espírito, a influência dos pensamentos, coisa que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, altamente recomendável. O pensamento sobre a estrutura celular gerando doenças. Tudo isso a ciência vem confirmando já agora. Mas o que é que Chico fala? Que quando o homem construísse sua base lunar, Cristo daria permissão para que seres extraterrestres fariam contatos diretos trazendo conhecimentos que ninguém poderia imaginar da ciência a partir de agora, tá? Cura de doenças, tecnologias, tá? Inclusive a transcomunicação instrumental, tudo isso numa frase que o Chico afirma, orientado por Emmanuel, que a Terra seria um planeta de regeneração em 2057. Mas tudo isso a gente teria que pagar o preço da paz. E que muitas transformações viriam com algumas dores, tá? E o que nós estamos vendo agora é justamente o coronavírus e o processo de dores, né, que nós estamos, né, assim, vivenciando, mas tem muita coisa positiva que a ciência vai trazer. O próprio Kardec falou que o mundo da transição chegaria quando tivéssemos um número aumentado de suicídios de crianças e de jovens, é o que nós estamos vendo. E que seria também caracterizado pela reencarnação de crianças com inteligência muito precoce. Nós estamos vendo isso, crianças com 12 anos, cientistas, com 5, 7 anos, concerto para a orquestra, crianças gênios, tá? E ele falando da nova geração, ele diz, a nova geração vai ser caracterizada por 3 coisas. Sentimento inato do bem, sentimento inato do bem, crenças espiritualistas e inteligência precoce. As 3 características das crianças da nova geração. E Chico Xavier, para todos os seus amigos próximos, ele afirmou que Emmanuel estaria reencarnado, né? Ele mergulhou em 99 na matéria e nasceu em 2000.
e ele seria professor, agora deve ter uns 20 anos de idade, ia liderar uma equipe de espíritos de estudos da evangelização da moral. Não só Emmanuel, como Victor Hugo também reencarnou em 2000, ia liderar um grupo de artistas, músicos, literatos, porque a arte ia também ter um papel muito importante nesse planeta, nesse mundo de regeneração. Então essa fase que nós estamos agora, em 2020 a 2057, são 37 anos, né, onde nós vamos ver revolução em todas as áreas, nas áreas sociais, tá? Na ciência, que vai descobrir o espírito, vai descobrir a reencarnação. A psicologia vai ter um impacto, né? A psicologia vai precisar buscar os traumas, não só nessa vida, mas em vidas passadas. Chico falou que mais adiante, né, em torno de 2050, nós teríamos um aparelho tipo um tablet na parede das casas, onde poderíamos comunicar com os entes queridos do além. Já imaginaram o que representa isso? Não é? Representa exatamente, não é, uma mudança. Já pensou a repercussão jurídica? Houve um assassinato, então vamos perguntar aqui à vítima no mundo espiritual, ele vai dizer como foi, o que foi que houve, né? É uma coisa que nós não podemos imaginar. Então, qual a mensagem que fica final, né? É um momento de união, é um momento de, vamos dizer assim, de fraternidade, um momento de fé, de provar, né? Nada de desânimo, nada de pessimismo, nada de pânico, tá? Porque isso só agrava as coisas. O pânico, o desespero não resolve nada, tá? E só agrava as coisas. É um momento de serenidade, tá? Momento de reflexões, tá? E nós separamos uma mensagem do livro de Chico Xavier com Herculano Pires, tá? É o livro Astronautas do Além. Eu vou ler rapidinho aqui um trecho dela, tá? O nome da mensagem é Vencerás, tá? Então Emmanuel fala assim: não desanime, resiste um pouco mais. Não cultive o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece a sugestão do medo destrutivo, segue adiante varando a sombra dos próprios erros, mesmo entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Certifique-se de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desista da paciência, não creias em realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, esquecimento para o mal, perdão para as ofensas. Recorda-te de que os agressores são doentes. Não permita que irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Tão atual, né, isso aqui? Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se desviaste do caminho, não retoma. Não conte vantagens nem fracassos. Faça luz na vida íntima, resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Eu desejo muita paz para nós todos e que possamos seguir firmes
e confiantes. Muito obrigado.